Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia da semana da recolocação profissional. Vamos chegando! E coisa boa! Hoje eu vim trazer um tema para vocês que fala sobre as mentiras sobre a entrevista de emprego. E eu queria falar para vocês que você que está vindo a primeira vez assistir, assista os outros dias. Nós começamos a semana da recolocação profissional na segunda-feira que passou agora e tem bastante conteúdo, bastante interessante para você. E também queria pedir para você ir aqui no aviãozinho e compartilhar com aquele amigo seu que também está precisando de uma oportunidade no mercado de trabalho. Então vamos começar? Eu queria começar falando para vocês que quem é convidado para a entrevista de emprego já significa que está apto para a vaga. Então, seja bem-vindo, Nelson, bom dia. Então, se você foi convidado para a entrevista de trabalho, significa que você é apto para aquela vaga, para ocupar aquela vaga. Então, dê o seu melhor, porque os detalhes fazem a diferença. Então, eu vou passar aqui 8 dicas para você seguir um passo a passo, para você estar mais confiante, para você conseguir essa vaga, conseguir conquistar essa vaga. Então, a dica número 1 é faça a lição de casa. Você precisa estudar a empresa. Então, dá uma pesquisada no Google, vê se aquela empresa tem um site, vê se ela tem perfil nas redes sociais, se ela tem Instagram, se ela tem Facebook, o que ela tem. Vá ali, decore tudo que tá ali. E quando o recrutador te fizer aquela pergunta assim, você já conhece a nossa empresa? Fala, claro, eu conheço a empresa, ela está há mais de tantos anos no mercado, ela é líder de vendas em determinado ramo. Fale a respeito da empresa para o recrutador, como se ele não soubesse o que a empresa que ele trabalha faz. Sim, eu sei, conheço a empresa, ela trabalha no ramo de bebidas, ela trabalha na distribuição de pescados. Fale a respeito daquela empresa para ele, mostre para ele que você se interessou por aquela empresa e que você sabe a respeito da empresa. Fale aquilo que está disponível nas redes sociais da empresa, conte tudo isso para ele, como se ele não soubesse. Então, faça a lição de casa. A segunda dica é que você precisa ter o seu currículo na ponta da língua. Gente, você não vai ter oportunidade de ficar olhando uma cola. Então, tenha seu currículo na ponta da língua. A hora que ele te perguntar quantos anos de experiência você tem, mesmo que está escrito no seu currículo, saiba de cor. Mas desde quantos anos em que ano você entrou na empresa tal? Saiba de cor, sabe? É muito difícil. Quando você vai entrevistar um candidato e você pergunta para ele em que ano você entrou na empresa ABC, ele fala, que ano que tá aí mesmo? Não lembro se foi 2006, se foi 2007, ou então, quantos anos você tinha quando você entrou lá na ABC? Na ABC, não sei se eram 20, não sei se era 21. Será que eu já tinha feito 21? Então é muito difícil quando o candidato não sabe a respeito de si mesmo, né? Então tenha seu currículo na ponta da língua. A terceira dica é a respeito da apresentação pessoal. A apresentação pessoal, ela conta. Ela conta assim, você deve ir para a entrevista de emprego como se você já fosse contratado daquela empresa. Então, se aquela empresa é um escritório muito formal e tem a cultura formal desse tanto, todos os funcionários lá vão trabalhar de roupa social, terno, é de terno que você vai. Você não pode ir de calça jeans, você tem que ir no mínimo com uma camisa social, de botão, de gola, uma calça social, um sapato social. Você vai ter que ir assim. Se caso aquela empresa ela é descontraída, você não pode ir com uma roupa social, você tem que ir com a roupa descolada, né? Com seu jeans, camiseta, ou então uma roupa um pouco menos social, um pouco mais casual, né? Então você vai ter que pesquisar essa empresa, como as pessoas daquela empresa se comportam, para você se comportar também na entrevista. A quarta dica, chegue na hora.
Não é nem para você chegar atrasado e nem para você chegar adiantado. É para você contar com imprevistos, sim. Conte com imprevistos. Então, suponhamos que você não aconteceu nenhum imprevisto e você chegou 40 minutos antes. Você vai entrar para a entrevista? Não, não entre. Dê uma volta pelo bairro, dê uma volta pelo quarteirão, espere um pouco. Quando faltar ali 15 minutos para a entrevista, 20 minutos para a entrevista, você entra, né? E aí, conte com imprevistos do tipo... Será que tem uma portaria? É um prédio? Eu vou precisar cadastrar minha biometria para entrar nesse prédio? Né? Então, esses detalhes, eles contam, porque de repente você chega no prédio e a pessoa fala, preciso dos seus documentos. Até você entregar aqueles documentos, até aquela pessoa fazer seu cadastro, até você cadastrar sua digital, já passou 15 minutos. Se a entrevista estava marcada para 9 horas e você chegou 9 horas, você vai entrar na sala do recrutador 9h15, isso conta como atraso. Então, conte com os imprevistos, vá 15 minutinhos antes, entre 15 minutinhos antes, porque se tiver imprevistos, 9 horas você vai estar lá na sala do recrutador. A quinta dica, sorria, coloque esses dentes seus para jogo. Sabe o que acontece? O candidato chega na entrevista com uma energia muito baixa. O candidato chega na entrevista com a mentalidade de desempregado, de derrotado, de que nada dá certo na minha vida. Ele chega na entrevista de trabalho com a vida destruída. Então, nesse momento que você vai para a entrevista, faça alguma coisa, bate na sua cara, bate palma, pula e se agita, sabe? Deixa sua energia lá em cima. Chega na empresa sorrindo de orelha a orelha, como se tudo estivesse muito bem, como se nenhum problema existisse, como se todas as suas contas estivessem pagas, como se você estivesse indo para aquela viagem dos sonhos, sabe? Sorria. Sorria porque é muito diferente um candidato que está com esse sorriso do que um candidato que está sério. Vê? Percebe? Como que é diferente? O seu tom de voz muda. Você está chateado. Então, a sua postura corporal, a sua energia, ela interfere na entrevista de trabalho, sabe? Sorria. A sexta dica é responda com clareza. Tanto clareza na voz, fale alto, sabe? Fale bastante, fale tudo que for perguntado para você. Responda com clareza também no conteúdo, nas suas respostas. O que é interessante? Você pense antes de responder, mesmo que você dá um pause para poder responder, pense antes, traga as respostas para o recrutador lá de dentro da memória. Não invente histórias, não faça chutes, realmente dê respostas que fazem sentido com aquela vivência que você teve. Então, aproveite para lembrar bem da situação. Quando o recrutador fala assim, me conta uma situação onde você teve um problema com um colega de trabalho, como que você resolveu isso? Então, pare um minuto, um segundo, tente trazer na sua memória a realidade daquilo que aconteceu, qual empresa que foi e como foi aquela situação, como você se comportou, como você resolveu aquele problema, né? Tente trazer fatos, responda com bastante clareza para esse recrutador. Olá, bom dia, Ora, tudo bem? Seja bem-vinda. Omita algumas informações, seja ético. Suponhamos que ele te pergunte, por que você saiu do emprego anterior? Você vai falar assim, sabe o que acontece? O meu chefe pegava no meu pé. Eu juro, eu não fiz nada de errado. Então, omita. Esses dados você precisa omitir. Por mais que você foi injustiçado na última oportunidade, que você tinha razão, que você sofreu algum problema ali dentro daquele ambiente ou com alguma pessoa daquele ambiente, omita isso. Traga a responsabilidade para si, diga que você já não estava mais satisfeito, sabe? Fale algo, dê respostas, fale algo que não vá ser antiético com outra empresa, porque isso daí já queima o filme do candidato, porque o recrutador, ele vai fazer essa pergunta e se você não responder a verdade, para bom entendedor, meia palavra basta. O recrutador não é bobo, ele está vendo que você não está querendo
falar mal da empresa. Então, o que ele vai fazer? Já passei pelas duas situações como candidata. Uma vez, quando eu fui perguntada, por que você saiu do seu último emprego? Eu falei, eu pedi demissão. Mas por quê? Aí eu falei assim, eu já não estava feliz, não estava satisfeita, não me sentia realizada ali. Então, o recrutador entendeu, falou ok. Só que eu passei com uma outra experiência onde a recrutadora falou assim, fale mais a respeito disso. O que a recrutadora queria? Ela queria me instigar, ela queria que eu caísse e falasse mal, para ver em que nível de ética que esse candidato tem. Então eu repeti, falei, foi algo interno meu, eu precisava dar um tempo ali daquele trabalho, eu já não estava mais satisfeita. Então o recrutador vai entender. Por mais que ele te instigue a falar mal do seu chefe, da outra empresa que você passou, omita essas informações que são antiéticas. Seja ético, comporte-se com ética, eu tenho certeza que ele vai te escolher. A 8ª e última dica faça perguntas inteligentes, não faça perguntas do tipo, qual que vai ser o valor do vale alimentação? Tem convênio médico? Sabe, não faça perguntas desse tipo. Esse tipo de perguntas são importantes para o candidato, sim. São importantes, porém, essa pergunta não é bem vista pelo recrutador. Faça perguntas inteligentes, quantas pessoas que vai trabalhar ali na equipe comigo? Para quem eu vou responder diretamente? Qual que é meu supervisor? Sabe, faça perguntas inteligentes que são de interesse genuíno pela empresa. Faça perguntas do tipo também assim, qual que é a próxima etapa do processo seletivo? Então, você já vai saber, se você for aprovado, o que você vai ter que fazer na próxima etapa. Suponhamos que a próxima etapa ela vai ser uma entrevista com o gestor daquela área, com o supervisor daquela área. Então, você já vai preparado para falar coisas técnicas, porque esse gestor sabe a respeito do serviço. Então, faça esse tipo de pergunta. Fala, olha, até que dia que você vai dar o feedback desse processo seletivo? Até que dia que eu tenho um retorno? Se eu fui aprovado, se eu serei aprovado? Até quando você vai entrar em contato comigo? Até tal dia. E como que vai ser? Você vai me ligar? Você vai me mandar um WhatsApp? Vai ser por e-mail? Como que você costuma fazer esse retorno? Sabe, faça perguntas inteligentes. E eu acredito que se você seguir esses 8 passos, você vai se destacar através dos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. E eu queria ler com você aqui o post que eu fiz hoje, que foi a respeito das mentiras que contaram a respeito de entrevistas de trabalho. Então, tudo que a gente desmistificou aqui hoje. Então, vamos lá. Sobre a entrevista, as mentiras. Mentiram para você que é necessário vestir roupa social. Não, depende de qual ambiente que você vai ser inserido, né? Se for uma empresa casual, se for uma vaga casual, você não pode ir ali de terno e gravata. Disseram que você precisa estar com roupas e sapatos novos. Olha, no meu ponto de vista, é necessário você estar com roupas e sapatos limpos. A roupa tem que estar passada. O sapato tem que estar limpo, impecável. Mas você não precisa ser quem você não é. Você pode ser quem você é, você não precisa comprar roupas e se vestir de uma outra pessoa. Tem muita gente que na sua simplicidade, ela cativa tanto o recrutador, não precisa de roupas novas. Né? A apresentação pessoal é importante, sim, mas roupas novas não são requisito para cumprir vaga, para conseguir a vaga. Estar maquiada, de cabelo escovado e de unhas feitas. Isso também é um mito. Se você, mulher, não quer fazer escova, não quer se maquiar ou não pode, não quer ou não pode fazer as unhas, ok, você precisa estar com o cabelo limpo, você precisa estar com uma pele limpa, você precisa estar com as unhas limpas, aparadas, bem lixadas. Se você pode hidratar a sua cutícula, passa um creminho de mãos e vai para a entrevista sem medo. Mentiram para você que você não pode demonstrar nervosismo. É óbvio que aquele candidato que está preparado para a entrevista de emprego, seguindo essas 8 dicas que a gente deu aqui hoje, é óbvio que ele vai estar seguro. Você vai estar com energia alta, você vai estar com um sorriso no rosto, entende? Então você vai estar seguro.
Porém, se você estiver nervoso, isso não é critério de desclassificação. O recrutador entende, nós somos humanos e nós vamos ter momentos de nervosismo. Então, o recrutador entende isso, ele não vai te desclassificar por este motivo. O que falaram de mentiras para você sobre o recrutador? O recrutador é uma pessoa que busca a perfeição. Ele é uma pessoa que não perdoa ninguém. Ele está em constante julgamento. O recrutador não quer te dar a vaga. O recrutador torce para você chegar inseguro. Aliás, o recrutador te deixa inseguro de propósito. Isso não é verdade. Nenhuma dessas é verdade. O recrutador, ele é um ser humano comum. Ele está fazendo o trabalho dele e ele precisa do melhor candidato para ocupar aquela vaga. De repente, já falei isso aqui essa semana e eu vou repetir. De repente, o candidato escolhido não é o candidato mais preparado para o trabalho e nem para a vaga. O candidato escolhido é o candidato mais preparado para a entrevista, porque ele deu o melhor de si ali, tanto que os outros não conseguiram dar o bom, o melhor de si e ficaram, num nível mais baixo que ele. Então, talvez ele nem tenha tanto nível técnico assim, talvez ele nem tenha tanta condição assim de ocupar aquela vaga, mas como ele foi simpático, como ele conseguiu responder todas as perguntas do recrutador, então ele foi escolhido. As mentiras que falaram sobre o candidato. Você precisa ter formação numa faculdade renomada. Uma outra mentira, você tem que ter uma experiência maior do que 5 anos naquela função. Você precisa ser especialista naquele cargo, naquela função. Você precisa ter alguém que te indique. Se você não tiver quem te indique, você não vai entrar naquela vaga. Você precisa ser jovem e você não pode ter filhos pequenos. Isso tudo também é mentira. O que o candidato precisa ter para ser aprovado na entrevista de trabalho, para ser aprovado para aquela vaga? Ele precisa ser aderente aos pré-requisitos básicos daquela vaga. Ele não pode nem ser muito over, muito sênior, o nível de senioridade não pode, por exemplo, um gerente talvez não vai ser convidado para uma entrevista de trabalho numa posição de assistente, Ou então ele também não pode ser muito abaixo, assim como um assistente pode ser que não seja convidado para o cargo de gerente, Então tem todas essas diferenças. O que faz um candidato ser aprovado? Olá, bom dia, Duda, como vai? Seja bem-vinda. O que faz um candidato ser aprovado é esse candidato possuir os requisitos mínimos para ocupar essa posição. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você envie esse vídeo para todos os seus amigos que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu espero que você tenha muito sucesso com essas dicas e que você consiga esta oportunidade. Eu queria falar também que eu tenho um e-book. Bom dia! Eu tenho um e-book, ele tá lá na bio, o link, confira. É um método que eu escrevi em dezembro de 2020 e esse método eu estou aplicando ele desde 2017 e ajudando as pessoas a voltarem para o mercado de trabalho. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigada por todos estarem aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço e desejo muito sucesso. Um beijo grande a todos!